Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem diferente, bem longo provavelmente. 3, 2, 1, foi. E esse vídeo vai ser sobre o meu compasso político, É um teste que eu tenho que fazer em português. É um teste que vai perguntar um monte de opiniões a respeito de certas áreas da política, economia, saúde, um monte de coisas assim. Eu vou ter que falar se eu concordo, se eu discordo. A gente vai fazer isso juntos e eu vou tentar fazer o mais rápido possível porque são mais de 6 páginas de perguntas, então é muita coisa. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade em vez de servir aos interesses das corporações transnacionais. Sim, porque quando se fala em corporações transnacionais, você está falando em empresa. E o último, na realidade, o único objetivo da empresa é lucrar ao máximo em cima do povo, em cima das pessoas. Então eu consigo concordar com isso. Eu acho que ela deveria servir em primeiro lugar à humanidade, mas da mesma maneira que a globalização econômica serve às indústrias, elas vão acabar servindo juntamente à humanidade, porque as indústrias vão acabar provendo ou vão acabar entregando melhores produtos para a humanidade. Então é um negócio onde que esses dois lados dançam juntos, então eu não vou colocar em concordo totalmente. Eu sempre apoiaria meu país, não importa se tivesse certo ou errado. Eu tenho que ser patriota, eu sou um cara bem patriota, tento ser. Apesar de, às vezes, odiar o meu país, e principalmente algumas culturas ao redor dela, eu tento. Eu realmente tento, sempre. Ninguém escolheu nascer em seu país, portanto, é tolice ter orgulho disso. É verdade, a gente não escolheu nascer nesse país. Mas a gente tá nele, a gente foi servido por ele, a gente, muitas vezes a gente é um reflexo desse país. Então eu acho que não tem esse negócio de tipo, é tolice ter orgulho disso. Eu acho que é meio errado falar isso, mas eu vou colocar em discordo, porque eu não consigo ter completamente orgulho do meu país. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação com outras raças. Em termos biológicos, assim, de pele, a minha raça, eu não sei se ela tem muita vantagem. Eu sei que a minha pele é muito sensível e muito fraca em comparação com outras peles. É só eu tentar cortar minha barba que eu já percebo que eu tenho uma pele bem sensível. E eu acho que no que se diz a respeito de QI, a diferença é muito pequena. Então eu acho que eu discordo disso, eu discordo totalmente. Meu inimigo do meu inimigo é meu amigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depende. Depende no contexto. Eu vou colocar aqui discordo. Porque eu seria amigo do inimigo do meu inimigo se ele odiasse o meu inimigo pelas mesmas razões pela qual eu odeio o meu inimigo. Então eu acho que é um negócio meio. Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Às vezes, bem às vezes. Então vou colocar concordo aqui, porque concordo entre aspas, porque bom, é muito difícil comentar em cima disso, porque tem 1001 ações militares que podem ser feitas, mas tem muitas que não são de bom interesse, isso é óbvio. Existe atualmente uma fusão preocupante de informação e entretenimento. Existe, ela realmente existe, mas ela não é preocupante. Eu vou colocar em concordo completamente porque, eu acho que é ótimo isso, mas não é preocupante, não é uma coisa negativa. Ultimamente as pessoas estão divididas por mais classes do que nacionalidades. Sim e não. A tua classe vai dizer muita maneira com que tu vive, isso não é mentira. Cara, muitas coisas vão mudar pela maneira da qual você tem dinheiro. Mas ainda tem pessoas que vão manter, ainda vai ter muita diferença de país para país. Eu acho que é uma coisa onde eu concordo e discordo, então eu vou deixar mais no concordo. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. Se você controla a inflação, você controla um pouco do desemprego. Não completamente, mas controla um pouco dele. E se você não controlar a inflação, você vai ter uma inflação em desempregos também. Você vai ter uns problemas bem grandes com o desemprego se você não controlar a inflação. Eu acredito, então eu concordo.
Será que eu concordo totalmente? Não sei. Vamos passar para a próxima. Por que não se pode confiar nas confiar nas corporações para proteger voluntariamente o meio ambiente? Elas precisam de regulação. Concordo. Eu acabei de dizer, o objetivo final das empresas é lucrar, e sempre vai ser isso. E se você não der limite para as empresas, elas vão aproveitar de tudo os recursos naturais que ela tem da maneira que elas bem podem. E elas não vão se preocupar com, o meio ambiente. As empresas hoje em dia dizem que elas cuidam do meio ambiente e tudo, mas isso é porque elas estão sendo obrigadas pelo Estado. Tem leis obrigando a fazer isso, então... De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades, é fundamentalmente uma boa ideia. Discordo totalmente. Essa ideia é de que, você dá a sua mão de obra e você recebe o que você necessita, o que as suas necessidades fisiológicas necessitam. E isso não é uma boa ideia porque, isso denota o fato de que não existem dificuldades em diferentes tipos de áreas, em diferentes tipos de mão de obra. Vocês estão literalmente colocando o médico no mesmo lugar do gari. E eu acho que isso é meio injusto. Eu acho que as pessoas devem receber mais pela dificuldade do trabalho delas. Então, é triste reflexo de nossa sociedade de que algo tão básico quanto água potável tenha sido transformado em produto para consumo engarrafado e de marca. Sim e não, porque tem água de diferente qualidade, que nem aquela água Fuji, água dos frescos e tudo. E tem algumas razões pela qual as pessoas vão querer comprar mais aquela água. E sim, não é a coisa mais certa do mundo, isso. Então eu vou colocar em concordo. A terra não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida. Discordo totalmente. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam dinheiro e não contribuem nada para a sociedade. Se você está manipulando dinheiro, digamos que isso seja movimentação do dinheiro no mercado de investimentos, você está contribuindo para a sociedade, você está fazendo alguma coisa. Se você está recebendo por aquilo, tu está merecendo. Então... Mas eu não vou colocar em discordo totalmente. Não, eu vou colocar em discordo totalmente. O protecionismo às vezes é necessário no comércio. Concordo. A única responsabilidade social de uma empresa deveria ser oferecer lucro para seus acionistas. Discordo. Os ricos pagam muito impostos. Discordo um pouco. Podia pagar mais. Talvez, eu não sei. É porque é difícil de colocar isso de país para país, mas eu acho que muda muito. Aqueles que podem pagar mais devem ter o dinheiro de receber tratamento médico melhor. Sim, porque a gente não pode oferecer tratamento médico de qualidade 10 de 10 para todo mundo. Isso é uma coisa real. E tem pessoas que, é a lei da sobrevivência do mais forte. Eu acho que ela é uma lei que deveria funcionar na sociedade. Porque senão, imagina, para cada uma pessoa aqui que nasceu agora, a gente vai dar um atendimento médico de qualidade, assim, de primeiro mundo. O que vai acontecer? Todas essas pessoas vão continuar vivas, e a gente vai ter um crescimento na população imenso. Então eu acho que essas leis de, a sobrevivência do mais forte ainda devem funcionar um pouco, porque senão a gente teria muitos problemas aqui. Muitos problemas sérios. E a gente já tá sobrevivendo... E a gente já tá passando por um número de problemas bem sérios por causa disso. Então, é cruel o que eu falei. Sem dúvidas. A gente não deveria deixar as pessoas morrer se a gente tivesse opção. Mas isso não é uma coisa real, isso não é uma coisa que vai acontecer e... O governo deveria penalizar as empresas que enganam os consumidores, concordo. Por que não? Isso é a função do governo, penalizar as pessoas por fazerem coisa errada. Ó, tem um gato ali. O verdadeiro mercado livre requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Concordo um pouco, isso é o que eu vivo dizendo. Quanto mais é livre o mercado, mais livres são as pessoas. Discordo. Vamos ver agora alguns de seus valores sobre a sociedade. O aborto, nos casos em que a vida da mulher não está ameaçada, deve sempre ser ilegal. Bom, eu sou cristão, então nos meus casos, eu não apoiaria a pessoa em cometer aborto, mas se você não está vivendo sobre as minhas condutas e a minha maneira de viver,
eu acho que você não deveria. Eu acho que você deveria fazer o que bem tá na tua mente. Então eu discordo um pouco. Não deveria ser ilegal. Toda autoridade deve ser questionada. Sim, por favor. É assim que você não cria hierarquias de tirania e tirânicas. Porque quando você questiona aquela autoridade que está lá em cima, você vai assegurar o fato de que uma hora ou outra ela tem chance de sair lá de cima. E você cria uma tirania, você cria uma ditadura, quando a hierarquia lá de cima não sai lá de cima. Entende? Olho por olho, dente por dente. Isso é bíblico, mas é do Antigo Testamento. E a gente tem um Novo Testamento com ideias de que se alguém te der um tapa no lado do rosto, você tem que entregar o outro lado do rosto que vai de contra essas ideias. Então eu discordo totalmente. Nas escolas... Não, peraí. Os contribuintes não devem sustentar quaisquer teatros ou museus que não conseguiriam... Os contribuintes não deveriam sustentar quaisquer teatros ou museus que não conseguiriam se manter em uma base comercial. Não tem como museu e teatro se manter. É bem fora do possível isso. Com tanto entretenimento que a gente tem ultimamente, não. Nas escolas, a frequência às aulas não deveria ser obrigatória. Eu concordo um pouco com isso, porque isso iria diminuir aquele 1% que não quer ir para as escolas, que é aquele pessoal realmente bem que vai funcionar que nem uma epidemia e vai acabar transformando outras pessoas ao redor dela em reflexos dela. E eu acho que para esse 1% seria bom a frequência obrigatória não ser obrigatória. Mas ao mesmo tempo, a gente não iria ter só esse 1% saindo, a gente teria ter 20, 30% saindo. E pessoas que nem eu, que uma vez na vida não tiveram interesse em ir pra escola, sabe? Às vezes, os bons pais têm que bater nos seus filhos. Depende da situação. Depende muito do tipo de filho que você tem, do temperamento dele, vai dizer muito. Porque tem certos temperamentos que, cara, tu pode fazer de tudo que não seja agressão física e ele não vai querer entender. São pessoas de temperamento com menos tendência de concordar com você. Então, todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Discordo, tu pode se misturar com diferentes tipos de pessoas quanto tu quiser, mas tu vai ter consequências no meio disso, que é uma falta de entendimento. É natural que as crianças guardem alguns segredos de seus pais. Sim, principalmente se eles foram agredidos na infância pelos pais. Posse de maconha para uso pessoal não deve ser considerado um crime. Novamente, uma coisa que eu não faria é fumar maconha, mas se as pessoas querem, eu acho que, bom, mais poder pra você. De qualquer maneira, eu acho que a maconha deve ser mais estudada, porque tem muita coisa boa a respeito de concentração que poderia muito bem ser usada pela gente, mas, né? A primeira função da educação escolar deve ser preparar a próxima geração para conseguir empregos. Sim. Pessoas com graves deficiências hereditárias não devem ter permissão para reproduzir. Discordo. Não deveriam ter permissão para reproduzir, mas elas deveriam ter responsabilidades da consequência dos seus atos. Porque coisa errada pode acontecer. E, né? O foda é que daí quem que segura a responsabilidade é o governo. Tendo que pagar, né, pela criança ou pela pessoa que nasceu especial. A coisa mais importante que as crianças devem aprender é aceitar a disciplina. Não! A coisa mais importante que as crianças devem aprender é a questionar a disciplina e ver se ela é aceitável de se obedecer. Porque, bom, você não pode receber uma ordem de uma pessoa pra aceitar uma balinha sua, né, enquanto você é uma criança. E, sabe, eu acho que tem que ter mais discernimento antes de obediência, na minha opinião. Na minha visão, eu acho que é assim que as coisas funcionam. Não existem pessoas selvagens e pessoas civilizadas. Existem apenas culturas diferentes. Mentira. Existem culturas que te deixam mais selvagens e existem culturas, nem a cultura da burguesia, né, ou a cultura da nobreza, na realidade, que te deixam mais pessoas civilizadas, obviamente. Aqueles que são capazes de trabalhar, mas recusam oportunidade, não devem esperar apoio da sociedade. Sim, quando você está com problemas, é melhor não pensar sobre isso, mas se manter ocupado com coisas mais alegres. Não, você deve correr atrás dos seus problemas.
Você deve correr atrás dos seus problemas e deve tentar resolver eles. Eu acho que isso é o princípio de maturidade e se você não tenta fazer isso, se você tenta fugir dos seus problemas, você é um covarde. Basicamente assim. A primeira geração de imigrantes nunca será plenamente integrada em seu novo país. Sim e não. Bom, sempre vai ter uma diferença ou outra na primeira geração, mas eu acho que assim, que nem aqui a gente tem haitianos, eles conseguem se socializar muito bem com a gente. A gente tem amigos haitianos que eu não vejo mais faz um bom tempo, mas eles conseguiam se dar muito bem e isso me deixava muito feliz. Foi sempre uma coisa muito legal de se ver. O que é bom para as corporações mais sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos. Não. Nenhum meio de comunicação, não importa quão independente seja o conteúdo, deve receber financiamento público. Bom, financiamento público pode denotar manipulação do governo, então eu discordo. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. É verdade, mas eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Porque o que tu prefere? A tua privacidade ou a vida de uma pessoa que tu ama? É bem simples. Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que evita todos os debates que atrasam o progresso no sistema político democrático. Absurdamente não. Isso não é uma vantagem. A vantagem de não ter debate não é uma vantagem, porque se você não tem debate, você vai simplesmente colocar a ideia que tu acha melhor na tua mente. E eu vou te contar uma coisa, a ideia que tu melhor acha na tua mente é provavelmente uma ideia de merda. Então, né, eu acho que a única maneira de você refinar a sua ideia e tornar ela um pouco menos miserável é perguntando para outras pessoas, tendo debates, tendo discussões. E se você não tem debate, você não melhora a sua opinião. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Não! Sai daqui com essa ideia de que se você não tem nada a esconder, você não tem nada a ter medo, né, de expor. Não, eu não quero expor a minha privacidade mesmo não tendo medo de nada que tá nela. É meio que algo brutamente lógico. Porque assim, eu tô em paz com tudo que eu tenho, eu tô em paz, eu não tenho problema se alguém for olhar ali e tudo, mas eu não gostaria. Por quê? Porque as pessoas podem manipular as informações que tem ali e tentar jogar contra mim. E além disso, eu não acho legal que todo mundo tenha acesso à minha vida particular. Ninguém deve achar isso. A pena de morte deve ser uma opção para os crimes mais sérios. Não, eu discordo totalmente porque se você estudar um pouco, a pena de morte ela tem que ser ela é muito cara, ser feita da maneira correta, e se ela não é muito cara, ela é muito possível. E se ela é muito possível, ela pode ser utilizada como uma ferramenta pelo governo para apaziguar a hierarquia mais baixa, e assim facilitando a hierarquia mais alta de entrar em uma tirania. Em uma sociedade civilizada, deve sempre haver pessoas acima para serem obedecidas e pessoas abaixo para serem comandadas. Isso é a ideia de hierarquia. Se você é o mesmo nível que o seu professor, como é que vocês vão conseguir ficar em uma aula? Como é que vocês vão ficar em uma sala onde que o aluno é igual ao professor? Isso não existe, não tem como isso funcionar. A arte abstrata que não representa nada não deve ser considerada arte. Eu discordo um pouco, apesar de achar muitas artes estúpidas. Na justiça criminal, punição deve ser mais importante do que reabilitação. Discordo. É perda de tempo reabilitar certos criminosos. Sim, psicopatas. O homem de negócios e o fabricante são mais importantes que o escritor e o artista. Sim, eles são, mas não tanto. Porque vai pedir ajuda do fabricante quando você tiver com tédio. Boa sorte, filho da mãe. As mães podem ter carreiras profissionais, mas seu principal dever é ser donas da casa. Eu não sei, depende muito de situação para situação, mas eu concordo porque... Bom, você quer o quê? Você quer trabalhar pra pagar uma mulher pra cuidar da sua criança e moldar aquela criança e não você? Ou você prefere cuidar da sua criança até uns 5 anos e daí seguir o que você bem quer? Eu acho que é bem óbvio isso. As companhias multinacionais estão de maneira antiética explorando recursos genéticos vegetais em países em desenvolvimento. Isso não é nenhuma dúvida. As pessoas aproveitam
das situações de diversos países e... Bom, isso é histórico, é só você estudar história. Eu não vou ficar me estendendo nisso. Eu vou colocar e concordo totalmente, inclusive. Estar em paz com o establishment é um importante aspecto da maturidade. Acho que estar em paz com o Estado... eu estou, então... Eu também acho que sim, então... 5 de 6. A astrologia explica muitas coisas de forma precisa. Não. É impossível ser moral sem ser religioso. Eu discordo. Tu pode ser moral sem ser religioso, mas não seria ruim você ter um pacote de regras pra seguir. Não seria uma ideia ruim. A caridade é melhor do que a seguridade social como um modo de ajudar as pessoas que são verdadeiramente desfavorecidas. Sim. Eu acredito que sim. Algumas pessoas são naturalmente azaradas, você pode nascer especial. É importante que a escola de meu filho incuta valores religiosos. Depende de qual tipo de valor religioso, porque quando você está falando de certos valores cristãos, eles são meio que necessários, são meio que negócios éticos e morais necessários para você poder funcionar numa sociedade. Mas se você está falando sobre ensinar religião e ensinar outras coisas que nem... uma mulher, na realidade, um homem é o equivalente a 2 mulheres, que é um ensinamento islâmico, né? É diferente aí. Sexo fora do casamento é imoral. Eu concordo, mas não sou contra as pessoas que fazem. Um casal do mesmo sexo em uma relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. Eu não sei. Eu honestamente não sei isso porque eu não sei como é que uma família dessas funcionaria. Eu não sei se ela funcionaria bem que nem a família nuclear tradicional, então eu vou colocar no Discord. A pornografia que mostra adultos com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Ela é legal. E, bom, se você quer consumir pornografia, consome, mas tem muita coisa negativa que vai trazer pro teu corpo, porque é um lançamento de... É muito prazer, ao mesmo tempo, pro teu corpo, e tu vai sentir menos prazer em outras coisas, e isso é preocupante. O que acontece em um quarto particular entre adultos sem consentimento não é conta do Estado, óbvio. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Não é assim. A gente conhece casos de pessoas que, né... ou que não pode, né, ser naturalmente homossexual. É aquela criança que um dia tem simplesmente um interesse, um garoto que tem um interesse em uma casinha, porque talvez ele seja uma dessas pessoas que no futuro vai ser um engenheiro, e daí o pai vai achar que ele quer virar homossexual e tudo, e já começa a vestir de outras coisas. Aí já é outra história, mas... Atualmente a abertura do sexo, sobre o sexo já foi longe demais. Sim e não. Sim, porque é um pouco legal ter esses debates e tudo, e... palestras também informativas. Eu acho que tem muita gente abrindo os olhos a respeito disso, e é bom você ter consciência do que está fazendo antes de fazer, mas ao mesmo tempo você vai no YouTube e vê na primeira página ali Condzilla e um monte daqueles videoclipes de funk, e você vê como que eles estruturam e como que eles fazem em volta de sexo, e foi um pouco longe demais. E agora o resultado. Esquerda. Eu achava que eu ia estar um pouco mais... eu não sei. É estranho. Eu tô na esquerda ainda. Eu virei cristão. Eu coloquei meus princípios e visões cristãs no meio ali. E... eu achava que eu ia um pouco mais pra direita autoritária. Mas eu tô na esquerda libertária. Mas é bem perto do centro, então não dá pra dizer que eu sou extremo. E, bom, esse site não é muito exato nisso, esse site não é o melhor, mas... eu tava esperando e não tava esperando ao mesmo tempo. Eu quero saber o que vocês acham disso, porque é estranho. Eu provavelmente não estaria nessa faixa, mas eu estou. Ironicamente, eu estou. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até mais.